Meu pratinho feito, que bebe de abroba, um peixinho no leite de coco. Bom, povo da roça, nos últimos tempos, um movimento curioso começou a crescer no mundo inteiro. Gente largando apartamento, trânsito, barulho, boleto, chefe e vizinho de parede fina para ir morar no meio do mato. Sim, senhor, viu? Cada vez mais pessoas estão abandonando as cidades e procurando uma vida natural e simples junto à natureza. Uma vida que muita gente está chamando de vida primitiva. E não é só romantismo de internet, não, viu? Tem gente com medo de guerra mundial, medo de nova pandemia, medo de colapso econômico e até gente que acredita que o tal do apocalipse pode bater na porta da humanidade mais cedo do que se imagina. E quando o mundo começar a parecer frágil demais, muita gente olha para o interior e pensa: se tudo der errado, é lá que ainda vai ter água, comida e abrigo, os três pilares mais antigos da sobrevivência humana. A pergunta que fica é: morar no meio do mato é coragem ou loucura? Tô voltando pra casa, eu tava tomando banho. Tava só eu aqui na beira, gente. Ó, tá tão bom, tá um clima tão gostoso, gente. Aí eu tava ali, ó, de molho na água. Sozinha. Ó, tá dando vento tão gostoso. Olha, as borboletinhas aqui. Que lindinhas. E a água tá muito, muito boa, gente. Só que agora eu tô voltando pra casa, né? Bora lá, que tava só eu. Então eu vou voltando pra casa. A verdade é que muita gente nas cidades já está saturada de trânsito, saturada de competição, saturada de concreto e de gente amontoada igual a formigueiro humano. É buzina o dia todo, prédio para todo lado, fila para tudo, e a sensação estranha de que a vida virou uma corrida sem linha de chegada. Por isso, tem gente procurando algo que parece quase proibido hoje em dia: a paz. Uma vida mais calma, menos industrializada, menos dependente da Matrix, dos grandes centros urbanos. Alguns vão ainda mais longe no pensamento. Eles imaginam cenários de grandes cataclismos, guerra nuclear, colapso econômico global ou uma nova epidemia que pare tudo outra vez. E aí surge a pergunta que sempre aparece nessas conversas: será que dá para sobreviver no meio do mato, vivendo só do que a natureza oferece? A resposta é sim, mas com uma condição importante: você precisa conhecer a natureza, porque a mata pode ser generosa, viu? Mas também pode ser cruel. Quem não sabe diferenciar planta comestível de planta venenosa passa aperto. Quem não sabe fazer fogo, pescar, caçar ou achar água limpa pode acabar descobrindo da pior forma que a natureza não é parque de diversão. Por isso muita gente está indo para lugares ermos, beiras de rios, pedaços de mata mais isolados, justamente para aprender. Aprender a viver como os antigos, pescar no rio, caçar na mata, colher frutas, raízes e folhas comestíveis. Para quem vive assim, a floresta ou o rio viram um verdadeiro supermercado da vida. Mas diferente do supermercado da cidade, lá não tem prateleira organizada nem caixa eletrônico. Tem que suar, observar, aprender e principalmente respeitar a natureza. Gente, nós tá vindo lá deixar as panelas pra Rai, né? Ela foi pedir uma abóbora também. Aí nós viemos aqui no roçado aqui pegar pra ela. Olha como é que tá bonito o arroz aqui, ó. Tá muito lindo. Aí vamos aqui pegar a abóbora. Abóbora, girimum, tem outros que chamam, né? Olha o arroz. Cor mais linda. Já tá amadurecendo. A janta aqui hoje vai ser grolado. Vou fazer aqui esse grolado pra gente jantar com o peixe assado. Aqui mesmo, do lado de fora. Assim que eu terminar de fazer o grolado, a gente já assa o peixe. O peixe assado com grolado é muito bom. Vocês já comeram? Eita, galera, chegamos ontem, 9 horas da noite, cortando esse garapézão com esses dois barcos aqui, mas chegamos no ponto do meio, Poção. Sabia? Estamos por aqui, tem gente ali já tirando madeira para ajeitar o barraco, que a casa tá meio estourada quando a gente faz outro. Já colocamos uma Starlink ali que o Elon Musk mandou pra nós. E estamos por aqui. Quer floresta? Fala com nós, porra. Aqui sim, aqui tem floresta. Você disse que tem terra, você não tem terra porra nenhuma, porra. Fala com nós aqui, 4 dias de viagem, tudo nosso. É muita área. Bora fazer um cafezinho aqui na selva, pessoal. Aqui, ó.
Ali na selva, na lenha, zona. Quem gosta? Gente, o bicho escapou. Eita, meu almoço escapou, gente, ó. Gente, mas eu armei aqui de novo, ó. Tá aqui armada. Coloquei um arroz lá de baixo, ó. Gente, vocês já fizeram essa armadilha aqui, gente? Pegar passarinho? Que é arapuca, gente. Olha, agora é esperar, né? Pra ver se elas vêm de novo. Eita, e agora? O que eu vou almoçar? É isso aí, gente, é assim mesmo, né? Acontece. Está aí, vou deixar armada aí de novo. Vou ver se ela vem. Vim fazer esse vídeo aqui em cima na ladeira para vocês terem a noção aonde é a minha casa, tá, gente? Tá vendo aquela casinha ali, ó? Ainda tá até fechada, que as crianças estão lá, estão dormindo, mas eles amam estar aqui. Aqui é a minha casa, totalmente na mata. Agora a gente vai ensinar a pegar Camarão. camarão na moda antiga. O que é isso aqui? Não sabemos. Bora. Vai, amor. E a água tá pior do que o gelo. Vai, pega o balde. O grande encanto dessa vida é algo que a cidade praticamente perdeu, o contato direto com a natureza. É acordar com o barulho dos pássaros em vez do despertador, é tomar banho de rio de água limpa e fria, que faz até o espírito acordar. É subir num pé de fruta e comer ali mesmo, sem embalagem, sem código de barra e sem conservante. É tirar da mata e do rio a comida raiz de verdade. Peixe fresco, fruta do mato, mandioca, milho, coisa simples, mas que alimenta de verdade. Claro que não é só poesia. Tem perrengue também, viu? Mosquito que parece mais um drone, calor de rachar o coco, chuva que vira lama até o joelho e noite escura que engole qualquer lanterna fraca. Quem romantiza demais às vezes toma um choque de realidade, porque viver no mato exige adaptação. Tem gente que mora em barraca improvisada, outros em pequenas taperas de madeira, casa simples de barro, telhado velho rangendo no vento. Mas, mesmo assim, muita gente diz que prefere esta simplicidade a viver trancado num apartamento minúsculo, olhando a vida passar pela janela. Para essas pessoas, a natureza não é só o cenário, é liberdade. Sabe na canoa? Vai. Agora você não vai fazer nada não, né? Não, vamos subir também. Gente, agora eu tenho mais um integrante comigo aqui. Já apareceu capivara, todo dia aparece macaco aqui, todo dia ele vem aqui. Aí agora, jacaré também.
tem um filhote de jacaré, ele tá aqui, só que entrou, se espanta, né, com a gente. Aí, os meninos falaram que se a gente der comida, que um dia ele tá lá no barraco também. Aí eu vou continuar jogando comida, porque eu jogo comida aqui, né? Aí, eu vou continuar jogando comida pra ver se ele vai lá. Aí eu vou criar ele, porque ele é filhote ainda. Mas não um filhote tão filhotinho, ele é um filhote bem grande. Maior do que meu braço. Existe um pensamento antigo que volta e meia aparece nas conversas de interior. Todo mundo deveria ter uma roça, nem que seja um pedacinho de terra com água e um lugar para plantar, porque em caso de grande tremor social, a cidade é o lugar mais frágil que existe. Se faltar energia, a água para de chegar nas torneiras. Se faltar caminhão, o supermercado esvazia em poucas horas. E quando a comida acaba, o caos costuma aparecer logo depois. Já no interior, a lógica é diferente. É na roça que nascem as águas, as nascentes, córregos e rios que matam a sede do país inteiro. E é lá que a terra produz o feijão, o milho, a mandioca, o arroz e cria os animais que sustentam a população. Quem mora na roça planta o próprio alimento. Ele cria galinha, porco, vaca e aprende a viver com menos dependência do sistema. Além disso, o interior tem menos gente. É quando tem menos gente, a pressão por comida e recursos também diminui. Por isso, muita gente acredita que, se um dia o mundo passar por um grande aperto, o campo ainda pode ser um dos lugares mais seguros para sobreviver e recomeçar. Aqui na minha cabaninha, tô fazendo o que hoje? Um cafezinho, olha ali. Galera, porque na roça tá chovendo, aí ó, tá chovendo muito bem, tá fazendo frio. Eu amarrei minha rede, eu vim aqui ó, pertinho do fogo, porque tá fazendo muito frio aqui na roça. Quero ver gostar de roça desse jeito aqui, ó. Ela fez uma roça no meio do mato. Fez logo uma casinha para não precisar ir para casa. Com janela, com porta, fogão com chaminé. Isso sim é que é vida, menino. Ainda está em construção. Amanheceu o dia, tem gente que não dormiu, gente que tinha a rede rasgada e não podia se mexer de noite. Ficou vigiando as onças. 5 horas da manhã, a pintada da zona meteu a cara. Au, au, au. E eu digo, vem. Ela não vem não, moço. Não vai não. Olha aí, os homens já estão no café. A maranhense é maranhense, olha aí, ó. Olha a abóbora debaixo do barraco, a abóbora pra cá. E aqui? E aí uma bacia de abóbora para cozinhar. Piranha esquentando. E não passa fome não. Laranja. Tem tudo aí, né? Bom dia, gente. Já estamos aqui no meio da floresta. Começar o trabalho. O papai vai tirar a madeira da minha casa e a madeira da casa dele. Viemos na chácara hoje aqui, mas a esposa. Pessoal, nós viemos aqui hoje fazer um barraquinho pra gente parar aqui quando a gente estiver trabalhando, que aqui não tem nada assim pra gente parar. A gente fica debaixo das árvores, mas chove muito, fica difícil, né? Aí a gente estamos aqui fazendo esse barraquinho, né, Mari? Vai ser um barraquinho improvisado, mas improvisado assim, não sabe quantos anos, né, gente? Até nós fazer a casa na frente lá. Aí vamos fazer ele aqui, o salão e tudo. Vamos cercar ele, porque quando vir pra cá tem onde ficar, né? Aqui tem muita coisa pra mexer ainda. É verdade, Mas, pessoal. mas tem pessoal, valeu aí. Boa semana aí. Nós visitar aqui meu amigo Joãozinho, aqui no interior do Maranhão. Agora eu já tinha visto casa de todo tipo, agora desse tipo aqui eu não tinha visto não. Dá o nome de faxina, né? Olha aí, galera, já tinha visto casa de taipa, casa de alvenaria, casa de barro. Agora com porta de buriti eu não tinha visto ainda não. E nem de... Oh, João, perigoso. Pode entrar pra cá agora, pode... Se sente.
Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui é a famosa casa de faxina, né? Ó o fogãozinho aqui, ó. No interior isso aqui é comum. Casa de faxina. Pra agora, tu demorou muito pra fazer essa casa, hein? Vai fazer a divisão ainda? Ou não? Vou. Olha o armário dele aqui. Esse pai aqui é difícil, ó. Feito de faxina também. É. Madeira, isso aqui é chamado faxina, né? Tá organizado. Frisão ali. Toda na paia de coco. Não estava chovendo quando saímos de casa. E no caminho começou a chover bastante. Fala, meu povo, tô por cá aqui no ranchinho do Ronaldo. A lenda. E assando aqui uma marreca gigante. Tá aqui o proprietário, esse cara aqui mora sozinho aqui dentro da selva. Isso aqui é desenrolado, viu? Que a galera aí que dá mais nós aí, ó. As visitas. É assim, não gosto de visitar ele aqui, porque aqui só as almas que visitam ele, toda noite. E os gatos, aqui tem mais alma do que gato. Aí aqui, ó. O rei do pão. Ali é a cidade de Aracati, daqui para Aracati vai dar uns 15 a 16 quilômetros de onde nós estamos. E aqui é só mata, meu povo, ó. Só mata. Bom de verdade, viu? Daqui a pouco vamos comer aqui um pato aqui assado. Assim que tu entra aqui. No fim das contas, viver no meio do mato não é só coragem, nem só loucura. É uma escolha. Uma escolha por simplicidade, por autonomia e por um tipo de vida que a humanidade conheceu durante milhares de anos, muito antes das grandes cidades existirem. Mas também é uma vida que exige respeito pela natureza, conhecimento prático e muita humildade. Porque quem manda no mato não é o ser humano, é a própria natureza. E quem aprende a viver com ela descobre uma coisa curiosa. Às vezes a vida mais simples é justamente o que mais faz sentido. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.